As risadas ecoavam na sala, misturadas à música alta. Eu podia sentir o cheiro do jantar, o tempero que havia cozinhado por horas. A mesa estava repleta, todos sorrindo e se divertindo, menos eu. E então a porta se abriu. Era Miguel. Ele entrou todo radiante, com a noiva ao seu lado. Uma visão que deveria me fazer sorrir, mas o nó na minha garganta não me deixava. Era o casamento dele, meu sobrinho que cresceu em meus braços, agora prestes a dar um grande passo. A festa continuava com todo o glamour, mas eu estava à margem, um canto sombrio da sala, como uma das sombras que tomavam forma à medida que a luz da celebração dançava. Eu era uma espectadora silente. No WhatsApp, as mensagens voavam entre os familiares, mas não para mim. Me baniram daquele mundo cor-de-rosa. Cada alerta de notificação me lembrava da exclusão. Um golpe que doeu mais do que eu poderia imaginar. Enquanto focava no brilho das alianças e nos sorrisos felizes, uma voz grave cortou o ar. Era Alice, a mãe do noivo, minha melhor amiga de outrora. A expressão dela era um misto de alegria e algo mais sombrio. Antes que eu pudesse me mover, ela levantou um copo e anunciou algo que me deixou paralisada. Agradeço pela presença de todos. Ao nosso querida família, que este dia seja perfeito. E especialmente sem aqueles que não merecem estar aqui. O murmúrio se espalhou e olhares de desaprovação se voltaram para mim. Meu coração disparou. Aquelas palavras pesadas martelavam em minha cabeça. A traição era uma lâmina afiada, que cortava mais profundamente a cada instante. Como assim? A dor da exclusão tomou conta de mim, e antes que eu pudesse esconder a fraqueza, algumas lágrimas escorrem pelo meu rosto. Miguel me viu. O olhar dele buscou o meu, e as palavras engasgadas na minha garganta simplesmente não saíram. Ele sabia da raiva e da dor, e mesmo assim nada fez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A música parou por um breve instante, como se o universo estivesse esperando a minha reação. Eu era uma mulher de 45 anos, não uma criança com medo do escuro. Respirei fundo e decidi que era hora de agir. Com um passo à frente, ignorei os olhares curiosos. Não era a hora de me deixar abalar. Eu me dirigiria a Alice, que parecia tão satisfeita com seu pequeno ataque. Queria confrontá-la, mas a calma tomou conta de mim. Afastei a dor e a desilusão. Não me deixaria ser uma vítima. Ela não conhecia o fogo que teimava dentro de mim. Posso falar com você, Alice? Minha voz estava firme, um fio de controle em meio ao caos. Sem esperar resposta, caminhei em direção a ela. Os sussurros começaram novamente, mas eu não me importava. Eu não era mais a fantasma, mas uma mulher decidida. Uma escolha precisava ser feita. A verdade ou a reconciliação eram as opções que pesavam. Os rostos eram uma mistura de choque e curiosidade, enquanto me aproximava. A sala parecia ficar menor a cada passo que eu dava. E no fundo, uma ideia se formava em minha mente. Um plano que eu não sabia se estava pronta para executar. O que eu descobrisse poderia mudar tudo. Decidir confrontar Alice ou buscar a verdade em outros lugares. Um mistério pairava no ar e eu estava pronta para decifrá-lo, por mais que isso me custasse. E naquele momento de tensão crescente, o tempo parecia parar. Para todos ao meu redor, a festa continuava. Mas para mim, aquelas horas eram cruciais. Uma decisão silenciosa se formava em meu coração. A pergunta pulava na minha mente. O que realmente estava acontecendo ali? Algo estava além da dor e da rejeição. Algo que eu ainda precisava descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
A adrenalina pulsava nas minhas veias, como se o tempo tivesse desacelerado e eu estivesse prestes a me lançar em um abismo desconhecido. Ao me aproximar da Alice, uma mistura de medo e ira cortava meu peito. As vozes ao redor soavam distantes, uma melodia irreconhecível em contraste com minha realidade exacerbada. A sala iluminada por lâmpadas pendentes que piscavam. A firmeza na minha voz me surpreendeu. Não esperava soar tão autoritária. As palavras saíram como uma determinação que eu nem sabia que possuía. Ignorei os olhares, as interjeições abafadas dos convidados e fui em frente. Quando me aproximei, percebi que a tensão entre nós era palpável, como uma corda prestes a se romper. Ela piscou como se quisesse disfarçar a surpresa, mas não havia como escapar da tempestade que eu me tornara. Com um leve movimento da mão, ela indicou uma área menos iluminada na sala, um canto onde a música era uma sombra distante. E ali fomos nós, longe dos rostos curiosos e dos risos vibrantes. Alice, o que foi aquilo? Perguntei, o nervosismo transparecendo em cada sílaba, mas eu não queria que minha vulnerabilidade a encorajasse. Precisava mostrar segurança. Você não podia ter falado assim sobre mim. Ela cruzou os braços, os dedos brincando com uma pulseira de pérolas que usava, o brilho delas em contraste com o tom melancólico da sua expressão. Dou uma palavra que não tinha peso suficiente para descrever a montanha-russa emocional que era nossa amizade. Tínhamos tido nossos altos e baixos, mas nada comparado ao que esse momento significava. Para mim também era crucial, e era preciso que ela sentisse isso, mesmo que um pouco. Complicadas? Falei, meu tom subindo um pouco, a frustração me tomando. Você me excluiu de tudo. Como você pôde fazer isso, Alice? Aquela última palavra saiu como um sussurro ferido que se transformou em grito. Como alguém que sempre estivera ao meu lado, eu não esperava isso dela. Ela olhou para o chão, a respiração se tornando pesada. As coisas começaram a mudar quando você decidiu se afastar, sabe? Quando começou a se distanciar do grupo. Fui toiopada, não sei se você percebe, mas você estava se isolando antes de tudo isso. Afrontei-me a esse ponto. Eu sabia que tinha me afastado nos últimos anos, mas não eram as minhas escolhas que a permitiram desferir cortes tão profundos. E o que você fez? Meus sentimentos não importam para você? Você sabe que não é fácil para mim, Alice. Minha voz se quebrou de raiva e dor. A expressão dela contorceu-se em um misto de pena e frieza. Ninguém disse que era fácil, mas você quis se afastar, não é? Você decidiu isso. As palavras cortaram como facas. Cada um de nós se erguia em nossa verdade, mas a dor que não conseguia escapar de meus olhos me tornava vulnerável. Eu não queria entrar nessa guerra. Não queria que o casamento do Miguel se tornasse um campo de batalha. Mas a verdade era que esse era um momento de confronto, de falar sobre as coisas que não mencionávamos. O nó na minha garganta apertou, e a realidade se instalou. Era necessário entender tudo isso aqui e agora, mas a sensação de que algo mais estava acontecendo pesava. A festa ainda ecoava atrás de nós, o riso vibrante dos convidados e a música alta percebida como um som distante. Mas havia mais nesse cenário. Não consegui ignorar um pequeno dete. O que era tão secreto que a camada de risos e celebrações não permitiria aparecer. Olhei para Alice, com a certeza de que havia muito mais por trás daquela expressão que ela exibia. O cerne do que estávamos discutindo não era só sobre nós. Era um reflexo do que estava enterrado sob a superfície. E naquele momento carregado de tensão, sem desviar o olhar dela, percebi que aquele confronto poderia mudar muita coisa na minha vida. Decidi que não ia me calar. O que ela tinha em mente? Havia um plano ecoando dentro de mim, um desejo por respostas que crescia, e eu sabia que o momento de agir estava se aproximando. O que mais estava em jogo, além de nossa amizade? Havia um mistério pairando no ar, semelhante à névoa que envolvia o ambiente, e eu não era capaz de ignorar mais. O casamento do Miguel poderia ser o catalisador de todo esse desvio de curso. E a pressão por respostas me empurrava cada vez mais para a borda dessa revelação. Com a respiração ofegante, olhei para Alice. A urgência na minha voz ecoava entre nós.
Era hora de descobrir a verdade oculta atrás dos sorrisos e da música. E à medida que conversávamos, eu nunca poderia imaginar que o que estava prestes a fazer mudaria não apenas minha relação com Alice, mas tudo ao meu redor. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. A adrenalina pulsava nas minhas veias enquanto eu encarava Alice. O que estava prestes a fazer não era apenas um confronto. Era um divisor de águas, o momento em que eu poderia finalmente descobrir o que estava acontecendo. Eu precisava de respostas. E não apenas sobre nossa amizade, mas sobre tudo o que tinha mudado em minha vida. Poderia sentir meu coração acelerando. Vou falar com a minha melhor amiga, a mulher que conheço há anos. Mas agora, a sensação de traição estava inchando como um balão prestes a estourar. Enquanto a festa continuava ao fundo, com risos e música, eu me sentia como uma estranha em meu próprio mundo. Alice não se movia, presa na sua postura defensa. Estava claro que a nossa amizade não era como antes. As conversas calorosas foram substituídas por silêncios constrangedores e olhares evasivos. O que parecia ser um desvio momentâneo se tornara um abismo. Eu não achava que nossas diferenças haviam crescido tanto. Por que você se sente tão à vontade para me excluir como se eu não importasse mais? Perguntei, tentando manter a voz calma, mas eu sabia que havia um tremor na minha entonação. Era como se eu estivesse perdendo o controle. Os convidados à nossa volta, zombando e rindo, formavam um quadro que contrastava perfeitamente com o nosso drama. Um espetáculo em que eu não queria estar, mas estava obrigada a participar. Ela balançou a cabeça, como se a negação pudesse apagar as palavras antes ditas. Você realmente não entende, ela começou, mas eu estava cansada de metade das verdades. Entender? O que eu desejaria entender? Que eu não sou mais parte da sua vida? As palavras saíram em um suspiro exasperado. Senti o impacto de cada uma delas, como se estivesse colocando à prova o nosso passado. O que tínhamos vivido parecia tão distante. Parecia que durante os últimos meses eu tinha sido observadora da vida das pessoas ao meu redor. O momento em que Alice começou a se afastar, eu não sabia ao certo, mas havia sinais. Trocas de olhares que não eram mais para mim. Conversas no grupo de WhatsApp que eu não era mais incluída. Era como se um grupo inteiro estivesse conspirando ao meu redor. Mas eu não sabia por quê. Os pequenos eventos perturbadores começaram a se acumular. Lembro do dia em que enviei uma mensagem para Alice, perguntando se ela queria almoçar. Ela respondeu com desculpe, já tenho planos. E não era só isso. O tom dela estava frio. E embora as mensagens continuassem a fluir entre os outros, eu fiquei em silêncio, tentando entender se era apenas um dia ruim ou se havia algo mais. Uma vez ouvi sussurros em uma reunião familiar. Ela não está bem. E olhares sigue. O que poderia ser tão grave que ninguém falava? Os sentimentos de solidão cresceram a cada dia que passava. Um peso indesejado e insuportável se instalou em meu peito. Fazia tempo que não sentia conforto nas risadas ou nos abraços das pessoas. O mundo estava se movendo em torno de mim, e eu permanecia estagnada, como uma estátua em uma praça movimentada. As pessoas vinham, olhavam e seguiam com suas vidas sem notar que eu estava ali, invisível. A última gota d'água foi quando soube que Alice havia planejado um jantar apenas com um grupo de amigas. Apenas as mais próximas. Fui excluída sem explicações, enquanto eu tentava entender se havia feito algo que não percebia. O nó na garganta se aprofundava, e o desespero começava a me consumir. As perguntas fervilhavam na minha mente. O que eu fiz para merecer isso? Por que meu passado e minha história não importavam mais? A festa voltou ao foco. O brilho das alianças, as risadas se misturando com a música. Era incrível como. Mas aqui estava eu, perdida em um labirinto de inseguranças e dúvidas. Alice finalmente olhou nos meus olhos, e pela primeira vez havia um vislumbre de vulnerabilidade neles. Eu não queria que você ficasse magoada, disse, a tensão ainda estampada em seu rosto. A vida mudou, você sabe como é. Novas amizades. Novas amizades? Alguma coisa dentro de mim se quebrou. E o que eu sou? Uma lembrança?
Alguém que você deixou para trás? Minha voz subia cada vez mais, a frustração invadindo cada sílaba. Olhando ao meu redor, percebi os olhares curiosos dos convidados. O calor na minha bochecha denunciava a minha vulnerabilidade. Sem esperar por uma resposta, decidi pôr um ponto final naquela interação. Saí do canto mal iluminado e me perdi na multidão. O riso estava ao meu redor, mas eu senti um vazio insuportável. Meu coração pulsava descompassado e eu queria ir embora. Mas uma parte de mim queria entender. O que estava acontecendo? Que segredos aqueles rostos felizes escondiam? Fui para a cozinha, onde pude respirar. O cheiro das iguarias me confortou. O jantar estava delicioso, mas eu não conseguia sentir prazer algum. As vozes de Miguel e sua noiva, felizes com aqueles planos, ecoavam lá fora. A felicidade deles deveria ser motivo de alegria para mim, mas só ressaltava a dor que eu sentia. Quando peguei meu celular, fui invadida pelo desejo de checar mensagens. Uma notificação piscou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração disparou. O que poderia ser? Clicando na conversa, meus olhos correram pelo texto. Alice está escondendo algo de você. Tem certeza de que você quer saber a verdade? Um aperto no estômago. A sensação de alerta subiu instantaneamente. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Parecia uma bomba prestes a explodir, e cada segundo que passava tornava mais real. A frase reverberava na minha cabeça. Uma certeza se formou. Eu não podia mais ignorar. Algo estava errado. Uma traição silenciosa começou a emergir em minha mente, e eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Se Alice estava envolvida em algo, se havia segredos, eu precisava enfrentar tudo de uma vez. Sem mais delongas. A festa continuava, mas a música agora soava distante. Era como se um véu tivesse sido tirado. Eu não era mais apenas uma mulher triste em um canto. Eu era alguém determinado a descobrir a verdade. A união de dor e força rugindo dentro de mim. Meu destino estava prestes a mudar. Mas como? O que viria em seguida? A incerteza me invadiu. Mas a determinação que germinava em meu interior era mais forte do que qualquer dúvida. E assim, eu segui em frente, disposta a enfrentar o que quer que fosse, determinada a não ser mais uma espectadora da minha própria vida. A pressa em meu coração era palpável. A mensagem que acabara de receber pesava em minha mente como uma bomba prestes a explodir. Alice está escondendo algo de você. Tem certeza de que você quer saber a verdade? O que isso significava? Eu precisava descobrir. Larguei o celular na mesa da cozinha e me apoiei na pia, respirando fundo. O cheiro da comida ainda pairava no ar, mas não era isso que eu queria sentir agora. Meu estômago estava revirado. A festa, o casamento do Miguel, parecia tão distante, como se eu estivesse observando tudo de um lugar bem longe. O que estava acontecendo na verdade? Como eu não percebi antes? Sentindo a urgência da situação, peguei meu celular novamente. Precisava saber mais. Comecei a pesquisar. Meu coração acelerava a cada toque na tela. O grupo de Alice, onde ela sempre me excluiu, estava cada vez mais ativo. Mensagens pipocavam, fotos, detalhes dos encontros que não incluíam a mim. Um nó na minha garganta apertava. Juntei todas as informações que consegui, mas ainda sentia que precisava de mais. Quando finalmente me atrevi a confrontar meu medo e fui até o banheiro, tanto para me recompor quanto para pensar com clareza. O reflexo no espelho me encarava. Uma mulher de 45 anos que viveu toda a vida se sentindo segura. Agora estava aflita, mas não quebrada. A raiva fervia lá dentro. Respiro. Eu não podia sair do controle. Decidi que precisava de um plano. Alice não era a única que poderia atuar estrategicamente. Mandei algumas mensagens discretas para pessoas do nosso círculo, colegas em comum que ainda estavam em contato comigo. Havia um par de amigos que sempre estiveram do meu lado e eu sabia que podiam me ajudar. Foi assim que, após algumas horas de conversa e trocas de mensagens, consegui coletar alguns detalhes. Entre os assuntos polêmicos e os comentários descontraídos, alguém mencionou um projeto que Alice estava liderando. Algo que parecia bastante relevante e que não era mencionado no nosso grupo.
Fui informada que ela tinha sido vista em algumas reuniões misteriosas, frequentemente com um grupo seleto de pessoas e não com os amigos que sempre estiveram por perto. Ao ouvir isso, uma pulsação fria deslizou pela minha coluna. Precisava de mais. Era a hora de agir. O clima estava mudando e eu precisava entrar como uma jogadora. Comecei a pensar em como poderia conseguir as informações que precisava. O que havia nas reuniões? Qual era o segredo? A única maneira de descobrir era sendo discreta, observando e ouvindo. Mais tarde, enquanto a festa de casamento continuava, resolvi me arrastar um pouco. A música estava alta, mas lá podia escutar melhor. Haviam mesas e cadeiras jogadas. A atmosfera estava mais relaxada e o barulho não era tão intenso. Olhei ao redor. A sala estava emaranhada, mas não a ponto de não ter visibilidade. Me escondi em um canto e esperei. O improviso não me parecia a melhor ideia, mas eu precisava sentir a cena, me preparar para o que viesse. Ocorreu-me que a direção da comunicação estava mudando para mim. Depois de um tempo, escutei risadas e vozes. Eram os amigos mais próximos de Alice. Eles pareciam descontraídos, sem saber que eu estava ali, apenas observando. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu prestava atenção à conversa. Ao lado, alguém mencionou uma nova assinatura que Alice tinha conseguido, fazendo com que a empresa laçasse um projeto específico e vantajoso. Eu não consegui entender todos os detalhes, mas percebi que havia algo mais por trás desse sucesso dela. Uma conversa a que eu não estava preparada para escutar surgiu. As palavras flutuavam no ar. "Ela fica tão animada com isso", uma voz comentou. "Só espero que ela saiba o que está fazendo." Aquilo me incomodou. Com o jeito que falavam, parecia que havia algo obscuro. Outra amiga interveio. Ela poderia ter feito melhores escolhas, ao invés de excluir quem se importava. No fundo, essas palavras me feriram. Meus amigos, aqueles que sempre estiveram ao meu lado, agora eram apenas um recurso para tirar a informação da minha melhor amiga. O sentimento de traição tomou o ambiente quente ao meu redor. Assim que eles começaram a sair, decidi que era hora de seguir. Não seria mais só um espectador. Eu precisava seguir pelo caminho da informação. Se houvesse um projeto secreto, um golpe em andamento, eu tinha que descobrir. Precisava ser metódica, pensar claramente, compreender o que estava acontecendo com Alice e por que ela tinha se distanciado de mim. No dia seguinte, minha primeira ação foi buscar algum material que eu soubesse que pertencia a ela. O escritório de Alice não estava muito longe de mim, e eu precisava saber o que a envolvia. Um computador, documentos, qualquer pista que pudesse me dar uma ideia do que estava acontecendo. Ao chegar lá, a sensação me consumiu. O nervosismo era gritante e, ao mesmo tempo, uma onda de determinação. Encontrei uma oportunidade na hora do almoço. Encontrei a mesa dela, organizando alguns papéis. O que eu pude ver me deixou tensa. Havia uma pilha de documentos, relatórios e um caderno que a convidava a um encontro importante com um colega que não fazia parte do nosso grupo. Meus olhos correram por tudo, sentindo cada fração de segundo como uma eternidade. E foi então que vi algo que imediatamente fez meu coração gelar. Uma pasta com anotações financeiras detalhando transações. Eram números de projetos e contratos. As datas não eram compatíveis, algumas delas referentes a reuniões. O que isso significava? Um golpe financeiro, alguma forma de traição? Não eram apenas palavras de baixo calão, mas sim registros palpáveis. Decidi que era hora de analisar melhor. Não podia me deixar levar pela emoção. Precisava ser racional. Os detalhes estavam logo ali, mas o foco deveria ser a estratégia. Mesmo com a adrenalina borbulhando dentro de mim, respirei fundo e tomei um momento para processar tudo. O plano que eu tinha em mente precisava ser mais claro. Uma confrontação não era o melhor a se fazer naquele momento. Um confronto apressado poderia cair em armadilhas que eu ainda não conseguia ver. Precisava ser cautelosa. Meses de amizade não eram facilmente apagados. O que estava em andamento tinha raízes profundas. Fazendo anotações mentais, combinei o que encontrara em meu conhecimento sobre Alice.
Aquela informação acendeu uma luz em minha mente. Era a hora de virar o jogo e ser estratégica. Deixei no escritório com os documentos em mãos, lembrando da sensação de poder. A euforia misturava-se à expectativa enquanto eu saía. Após tantas interações vazias, eu finalmente tinha algo sólido. Cada passo que eu dava para fora daquele espaço era um passo em direção a um novo domínio. E assim, enquanto as luzes da cidade começavam a se acender lá fora e a pressão pairava sobre mim, uma nova determinação crescia dentro de mim. Alice não fazia ideia do que estava por vir. O jogo tinha mudado e eu estava mais pronta do que nunca para enfrentar a verdade. A vida tinha me empurrado contra a parede, mas agora eu a tomaria de volta. Não importa como, mas a cena final estava prestes a ser escrita. A expectativa me trazia um frio na barriga. O mundo à minha volta só começava a entrever o que estava prestes a acontecer, e eu sabia que nada seria como antes. Alice não faria ideia de que eu chegara tão longe, mas agora eu estava no com. O que eu faria agora? Precisava agir com cautela. O conhecimento que eu tinha em mãos era precioso, mas também perigoso. Manter as aparências era essencial, e eu estava decidida a fazer isso. Assim que voltei para casa, minha mente girava. A primeira coisa que fiz foi procurar um lugar seguro para esconder as informações que tinha encontrado. Meu celular parecia um cofre de segredos. Tirei fotos dos documentos rapidamente e guardei tudo em uma pasta confidencial, que ninguém nunca iria abrir. Era um passo pequeno, mas um passo muito importante. Uma forma de controlar a situação. Com o passar dos dias, eu me sentia cada vez mais envolvida nesse jogo. Cada mensagem, cada olhada disfarçada. As interações normais estavam começando a me deixar ansiosa. Era como se eu estivesse vivendo uma segunda vida. O cafezinho da manhã com o meu colega de trabalho virou um momento estratégico para conseguir mais informações. Perguntava casualmente sobre Alice, sobre como andavam as coisas no trabalho. Ele falava sobre o projeto dela, a empolgação, mas eu sentia que havia muito mais escondido sob a superfície. A cada detalhe a mais que eu conseguia, mais forte eu me tornava. À tarde do dia em que descobri as notas na pasta de Alice, decidi buscar apoio. Era hora de falar com alguém em quem eu realmente confiasse. Minha irmã Clara sempre foi meu porto seguro. Convidei-a para tomar um café. Naquela cafeteria acolhedora, com as paredes decoradas com fotos de pessoas fixando grampos na parede, eu me senti um pouco mais tranquila para compartilhar minhas preocupações. Quando sentei em frente a ela, percebi que estava tremendo levemente. O assunto não era fácil. Clara, preciso da sua ajuda. É sobre Alice. Minha voz saiu quase como um sussurro, mas logo ganhei coragem e contei tudo. O que eu pensei que poderia ser uma troca rápida de ideias tornou-se um desabato emocional. As inseguranças e medos sobre a amizade, sobre perder aquela conexão que tanto significava, começaram a transbordar. Ela fez isso mesmo? Excluiu você assim? A incredulidade em sua voz ressoava dentro de mim. O apoio dela me fez sentir um pouco de alívio, mas também reforçou a urgência da situação. Eu não poderia deixar que isso se arrastasse mais. Clara segurou minha mão e disse: se precisar, eu posso ajudá-la a buscar mais informações. Você tem que ter certeza do que está acontecendo. Não pode ser pega de surpresa. A ideia de Clara ao meu lado fortaleceu meu espírito. Juntas, poderíamos determinar nossa estratégia. O próximo passo era ficar de olho. Conversar com amigos, me infiltrar nas reuniões de Alice disfarçada de uma simples convidada. Comecei a desenhar um plano em minha cabeça. Nos dias seguintes, cheguei a estabelecer um rascunho de um roteiro em que analisaria tudo de fora. Perguntas e mais perguntas começaram a surgir em minha mente. O que Alice estava realmente planejando? Para qual direção estavam indo esses projetos secretos? Se tivesse que agir, o que precisaria para proteger não só a mim, mas nossas memórias juntas? Uma pressão crescente em meu estômago me consumia, mas me lembrei do que Clara tinha dito. Não deixe que a coragem te abandone agora. Então comecei a organizar minha coleta de provas. E-mails, mensagens, anotações. Peguei um caderno e escrevi tudo. A cada nova informação coletada, a sensação de controle voltava a mim. E nos momentos em que sentia que ia surtar de ansiedade,
Pensava nas memórias que tinha com Alice. Nos risos, nas confidências, meus passos na vida cotidiana continuavam. Mas havia uma nova intenção em cada ação. No trabalho, sempre que via Alice, pintava agir normalmente. Sorria, perguntava sobre sua vida. Ela retribuía, mas me parecia distante. O que era apenas um convívio amistoso, agora se tornara uma dança complicada. E eu precisava manter a máscara por trás da qual eu estava me escondendo. Conversei com alguns amigos em comum. Coisa simples. Perguntei se sabiam de algo novo sobre Alice. Eles comentavam de maneira descontraída sobre a vida dela, mas cada resposta era um pedaço que montava o quebra-cabeça. Uma nova assinatura de contrato. Uma nova parceria em que Alice queria se envolver. As possibilidades estavam ali, mas as perguntas sobre suas intenções permaneciam voando sobre mim como uma nuvem escura. Com o passar dos dias, senti o peso da tensão aumentar. Minha cabeça estava cheia de perguntas, e minhas mãos estavam sempre inquietas. Olhar para o meu celular era um constante lembrete de que a qualquer momento eu poderia receber a inteligência que mudaria tudo. As risadas dos meus colegas de trabalho duravam apenas alguns momentos, assim como as pequenas trocas de pau. Meu coração parou. Não era apenas um trabalho, era algo muito maior. E na montagem desse quebra-cabeça, eu sabia que teria que me preparar, urgentemente. Logo após essa mensagem, entrei em contato com um advogado. Não tinha certeza do que ele poderia fazer, mas me preparei para a possibilidade de precisar de ajuda legal. Conversamos sobre os principais pontos da situação, como priorizar minha sanidade e a necessidade de manter um registro de tudo. O advogado me sugeriu que fizesse uma lista detalhada do que já tinha coletado e que organizasse os documentos. A ideia me tranquilizou. Me fez sentir que havia um caminho a seguir. O advogado também ressaltou a importância de ficar atenta. Uma palavra, um gesto de Alice poderiam desencadear outra reviravolta que eu não estava pronta para lidar. A necessidade de manter um comportamento normal só aumentava. Deveria agir sem levantar suspeitas. A última coisa que eu queria era que ela notasse que eu estava perseguindo seus rastros. Certa noite, enquanto tomava um banho relaxante para aliviar a tensão, pensei em como manter o foco e não ser levada pela emoção. O vapor do chuveiro parecia apagar as preocupações por alguns minutos, mas logo me lembrava do que tinha que enfrentar. O jogo estava apenas começando. Nunca fui de deixar que o medo desse a palavra final no meu caminho, mas agora era diferente. O que eu tinha pela frente era maior do que eu mesma. Mantive a rotina. Trabalhei, saí com amigos. E até tentei encontrar algumas alegrias do dia a dia. Mas por dentro, a luta estava intensa. Olhei para fotos minhas e de Alice. Um turbilhão de lembranças e dor. O que era alegria antes, agora se tornara um hino de tristeza e luta. Queria que as coisas fossem diferentes, mas precisava de coragem. Com o apoio de Clara, organizei uma lista com todas as impressões e documentos que começava a reunir. Printava as mensagens de WhatsApp e tentava matear com os horários que as conversas ao redor dela estavam ocorrendo. Toda a construção do meu plano estava sendo feita aos poucos, e a cada nova informação que chegava, eu sentia uma onda de coragem e força a surgirem dentro de mim. O abismo estava pequeno, e mesmo que as ondas quisessem me puxar, eu não estava disposta a ser levada. Certa manhã, ao abrir a janela, vi a luz do sol entrando pela casa. Olhei o céu e então percebi que era a hora de dar o próximo passo. Como uma coruja vigilante do ramo mais alto, eu sabia que deveria ser astuta. Não só por mim, mas por tudo que construí, por cada risada que havia compartilhado com Alice. Uma conexão que não poderia se romper sem uma luta verdadeira. Era a hora de agir. Mas ali, bem na curva do meu avanço, um novo obstáculo surgiu. Um sinal em minha mente, como se Alice estivesse me observando. Um olhar mais atento, um sorriso maroto. Seria ela mais perspicaz do que eu imaginava? O relógio parecia correr, e aquela sensação de que precisava me mover logo se intensificou, como se um campo de batalha.
Eu sabia que a verdade estava se aproximando e não poderia ficar muito tempo nas sombras. Com a adrenalina correndo nas veias, percebi que próximo movimento seria decisivo. A adrenalina me deixava alerta e a percepção de que alguém poderia desconfiar agora era palpável. Quem poderia imaginar o que estava prestes a acontecer? Aquele dia estava ensolarado, mas dentro de mim tudo era tempestade. Minha cabeça girava, com todas as descobertas. Eu não podia mais adiar. Precisava enfrentar Alice e expor tudo o que eu sabia. Fui me preparando aos poucos. A verdade estava prestes a sair da sombra, mas eu ainda tinha que encontrar o momento certo. A festa de Natal da família estava marcada para a noite. Uma reunião em que todos estariam presentes. Um cenário perfeito para revelar o que eu havia descoberto. A casa estava decorada, as luzes brilhantes piscando alegremente, a mesa cheia de pratos cheirosos, frituras e doces. As crianças corriam rindo e brincando, enquanto os adultos se reuniam na sala, conversando animadamente. A atmosfera estava leve, mas eu carregava um peso no coração. O nó na garganta crescia a cada instante. Assim que entrei, minha mãe me cumprimentou. Olhei ao redor. Alice estava lá, com um sorriso largo, conversando com os tios. Ela parecia tão à vontade, tão distante da mulher que havia sido minha melhor amiga. Enquanto todos brindavam e se divertiam, eu me sentei no sofá, expirando fundo. Olhei para a mesa onde as alianças e os sorrisos eram a norma. Mas eu era um carinha em um mundo cheio de meninas. Senti meu peito apertar. Nada mais seria como antes. E não seria por falta de luta da minha parte. Assim que a música parou e todos se acomodaram para a ceia, uma ideia veio à minha mente. Este era o momento, e eu não poderia deixar passar. A pressão aumentou, mas a determinação era mais forte. Levantei-me. Senti as mãos tremendo, mas tinha que fazer isso. Posso pedir a atenção de todos, por favor? A voz saiu mais firme do que eu esperava. Todos se viraram, os rostos confusos e curiosos. Alice olhou para mim com expressão neutra. Por um momento, o silêncio pesou no ar. A tensão era insuportável. Tem algumas coisas que eu preciso compartilhar. Algo que todos deveriam saber. As palavras saíram como uma flecha. Não olhei para Alice, mas eu a sentia tensa, escondendo-se por trás do disfarce calmamente construído. Nos últimos meses, eu descobri que minha melhor amiga Alice. O nome soou como veneno na língua. Tem estado envolvida em algo muito mais complicado do que qualquer um aqui pode imaginar. Senti olhares se voltando para mim, murmúrios começando a surgir. Alguns familiares começaram a se mexer. Ela estava lidando com um projeto envolvendo dinheiro que ela não podia explicar. Um projeto que, acreditem ou não, ela manteve em segredo de todos nós. Uma rota de traição e manipulação. Um choque percorreu o rosto de todos ao meu redor. O clima na sala mudou instantaneamente. Alice, eu finalmente olhei para ela. Ela estava em choque. Você se afastou de mim, excluiu todos da sua vida. E agora vejo por quê. Você não nos contou a verdade. A sensação de vitória ao dizer aquilo era palpável, mas o medo ainda pulsava no fundo do meu ser. Alice recuperou a compostura, e assim que as palavras engrenaram na minha mente, ela se levantou. Você não sabe do que está falando. A voz dela oscilava entre a ira e o desespero. Isso é uma completa besteira. Besteira? Perguntei desafiando. Eu vi os documentos, vi os e-mails. Você estava no meio de tudo isso e manteve para si. Não posso ficar quieta e deixar que você escape da responsabilidade. A sala murmurava em vozes baixas. Todas as conversas se tornaram abafadas. Segurei firme a pasta com as anotações que tinha impresso. O peso do que eu estava prestes a fazer subia como uma espuma em um copo cheio. Aqui estão as provas. Levantei a pasta e a mostrei. Aqui está tudo o que você tentou esconder. Os olhares se tornaram ainda mais intensos. O nervosismo na sala era como eletricidade no ar. Alice teve uma breve pausa, olhando para o lado, enquanto eu abria a pasta e começava a expor o que estava lá. O silêncio era profundo. Essa é a documentação de um contrato de R$ 1.000 que você fez sem que ninguém soubesse. E aqui
Fui passando as páginas. São e-mails onde você fala sobre reuniões secretas em que estava discutindo esses planos. Você estava se escondendo atrás de uma fachada. A indignação e a paixão em minha voz não podiam ser ignoradas. As reações variadas, alguns familiares estavam em choque. Outros pareciam apoiar o que eu dizia. Isso não é verdade, Alice gritou, tentando se defender. Pare com isso, você está errada. Mas sua voz tremia. As pessoas ao nosso redor estavam olhando e a tensão era palpável. Uma de minhas tias, que costumava ser próxima a Alice, se levantou. Querida, eu soube que você estava afastando a nossa família. Mas nada disso faz sentido. Você realmente estava fazendo algo errado? Seu tom era incrédulo, mas também cheio de preocupação. E eu não fiz nada. Acha que eu sou amada à história? Não entendo como você está me atacando assim. Alice estava nervosa, e suas palavras pareciam mais uma tentativa de desviar o olhar do que uma verdadeira defesa. Não é ataque, Alice. Isso é a verdade. Minha voz subia, a adrenalina pulsando. Você quebrou a confiança de todos nós, e por mais que você tente se justificar, todos aqui são testemunhas do que você tem feito. Murmúrios de apoio começaram a emergir da multidão. Não era apenas a minha palavra. Agora havia uma onda de amor e de repulsa por sua conduta. E nesse momento, quando eu achava que poderia estar abafada pelo clamor da multidão, consegui sentir uma fissura em nossos laços. Os rostos ao meu redor tornavam-se mais claros e percebi que eles começavam a se posicionar. A atmosfera na sala se transformou em um verdadeiro julgamento. Alice correu para me enfrentar. Sua expressão estava entre a raiva e a vulnerabilidade. Isso é apenas vingança. Eu nunca fui sua inimiga. Seu argumento era fraco, e eu sabia disso. Vingança? Isso é sobre revelar a verdade. É sobre proteger aqueles que confiaram em você. Você fez isso com todos nós. O fogo ardia dentro de mim, e minha determinação não ia ser abalada. Todas nós tínhamos uma história, um passado que não poderia ser apagado por um erro. E eu estou aqui para isso. No fundo, a sensação de justiça começava a tomar conta de mim. Mas a pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido? O que mais poderia vir à tona nessa revelação? Algumas pessoas começaram a sussurrar, e os murmúrios tomaram conta. Ela está errada. Como podemos perder de vista isso? A tensão crescia, e eu sabia que a batalha estava apenas começando. Todos ali sentiram a força do que estava acontecendo. A luta por questões emocionais agora tomava um novo direcionamento. O que eu não esperava era que algo mais surgisse no horizonte. Naquele ambiente caloroso, eu ainda não sabia que a fúria que despertava nos outros também despertaria segredos que fariam tudo isso parecer pequeno. O céu estava claro, mas a tempestade estava apenas começando. A sala estava em choque, e eu me sentia como se o chão tivesse desmoronado sob meus pés. O que eu esperava como um desabafo se transformou em uma tempestade. A revelação teve um efeito em cadeia. Alice ficou perturbada, mas eu não conseguia ajustar o que estava acontecendo dentro de mim. A adrenalina corria nas minhas veias, misturando-se com a in. As conversas já não eram sobre uma festa, mas sobre mim e Alice. Você não imagina o que ela está fazendo. Essas palavras ecoaram e minha tia Ana, sempre tão calma, rompeu o silêncio. Ela balançou a cabeça. Isso não é o que fazemos como família. Percebi que as vozes aumentavam à medida que o clima mudava. A dúvida se infiltrava entre aqueles que antes viam Alice como a heroína da história. Algumas primas me apoiaram, sem dúvida. Finalmente alguém teve coragem de falar. Uma delas exclamou. Os olhares mudaram. O que antes parecia distante e arrogante, agora abria espaço para empatia e apoio. Alice parecia presa como um coelho em meio a lobos famintos. Seu olhar de choque foi substituído por uma defesa quase instintiva. Vocês não sabem do que estão falando. Eu só estou tentando fazer o que é certo. As palavras saíam com raiva, mas os olhos dela traíam o desespero. A sala fervia, e eu percebia que a situação não era tão simples. Algumas caras conhecidas mostravam desapontamento, e a expressão nos rostos de outros dizia mais do que 1000 palavras.
Eles olhavam para Alice com um misto de choque e compaixão. E eu entendia que não era apenas a nossa amizade que estava em jogo. Era a percepção deles sobre o que significa lealdade. E o que você considera certo? Eu respondi, tentando não deixar a raiva tomar conta de mim. Tentar fraudar nossa família? Descartar quem sempre te apoiou? A tensão estava palpável. Olhei ao redor e percebi que a maioria dos convidados testemunhava a cena, parecendo divididos entre a lealdade a mim e a preocupação por Alice. Você não entende. Ela quase gritou, as mãos tremendo ao lado do corpo. O que eu via era uma mulher que tinha se tornado prisioneira das próprias mentiras. Tentei proteger todo. Protegendo-nos ou se protegendo? Perguntei, sabendo que era uma pergunta afiada. Nesse momento, a calimba que estava tocando ao fundo cessou e o silêncio se instalou como um peso. A tensão estava insuportável. Algumas pessoas começaram a se afastar, em busca de respostas entre seus grupos de amigos. Outros sussurravam, discutindo sobre o que estava acontecendo. A ceia, os risos, tudo parecia um passado distante. Muitos olhares se voltavam para mim, e eu podia sentir tanto apoio quanto julgamento. Meus olhos buscavam os de Clara. A irmã foi a única figura sólida entre todas aquelas incertezas. Ela se levantou e foi em direção a mim. Vamos conversar um instante? A voz dela era um abrigo em meio à tempestade. Caminhei com ela para um canto mais silencioso da sala, onde os ecos de murmúrios eram menos intensos. Você fez bem, mas esteja ciente das consequências, disse ela, seu rosto ainda preocupado. Nossas famílias são pequenas, e este tipo de situação pode ser explosivo. Eu sei, mas não tinha como ficar em silêncio. A sensação de desespero e alívio se misturavam em mim. Alice tem que entender o que fez. Sim, mas você também vai precisar de apoio. Alguns vão ficar ao seu lado, outros. Clara fez uma pausa, reconhecendo a fragilidade da situação. O dia seguinte foi difícil. As manhãs sempre foram meu momento sagrado, mas naquela acordei me sentindo vazia. Olhei pela janela e vi o sol brilhar, mas não consegui sentir alegria. Peguei meu celular, esperando que tivesse uma mensagem de apoio, algo para me reafirmar. Mas não. Os grupos de família estavam em chamas de conversas. Quando entrei, meu coração acelerou ao ver algumas mensagens. Você teve coragem, parabéns. Era a primeira que vi. Outra dizia: infelizmente, isso é o que acontece em famílias, custa o lema do esqueça. Mas havia também mensagens que me deixaram inquieta. Isso é complicado. A Alice era uma boa amiga. E não sei em quem acreditar. O medo começou a se infiltrar na alegria que eu tentava construir. E não era só sobre mim. Era sobre Alice, sim. Eu a amava, mas também sentia que ela não compreendia completamente a gravidade da situação. Ela estava se afastando de todos, mãe. Isso não era só sobre mim. A defensiva em minha voz ecoava com uma consciência pesada. Eu entendo, mas ainda é difícil para muitos. Alice fez parte da nossa família por tanto tempo. Minha mãe tentou ser gentil, mas o cansaço de suas palavras pesava. O café se transformou em uma batalha silenciosa para mim. As palavras de apoio eram encorajadoras, mas não apagavam a dor. Uma parte de mim se questionava se tudo aquilo tinha sido uma boa ideia. O que eu realmente ganhei? Tanta gente parecia tomar o partido da Alice, e de certa forma, essas pessoas começaram a se afastar de mim, hesitando. Isso me deixou ainda mais confusa e ansiosa. Olhei para o calendário na parede. As datas passavam e as reuniões continuavam, e o tema revolvia como um furacão em minha mente. O primeiro sinal de alívio que havia sentido logo se dissolveu em uma nuvem de incertezas. O suporte era frágil, e cada olhar que sobrava me lembrava que nada voltaria a ser como antes. No trabalho, tudo também parecia estar mudando. Aquela era uma nova realidade. Ah, como eu desejava que as coisas estivessem de volta ao normal. Uma rotina que não fosse marcada pela ansiedade. Ao perceber que meu grupo de colegas estava sussurrando, a cabeça baixou automaticamente. As pessoas se afastavam, dando espaço a um misto de choque e compaixão. Mas isso apenas acentuava o sentimento de solidão que começava a tomar conta de mim.
Olhei para a tela do computador, mas minha mente estava distante. Senti um aperto no peito ao digitar mensagens vagamente amigáveis. Precisava reconstruir minha própria imagem. Eu sabia o que era certo e errado, mas a dúvida se infiltrava em cada decisão. Uma sombra constante de insegurança pairava. Um dia, ao almoçar com algumas colegas, tentamos agir norma. Uma delas comentou que Alice estava alegando suas amizades e que deveria ter poder para lidar com a situação sozinha. No fundo, eu percebi que seu tom me feriu, mesmo que suas palavras fossem vãs. Quando me afastava, comecei a sentir a pressão se soltar. Um sopro de alívio passando por dentro de mim. Esperei por isso durante dias. A raiva pela traição agora se misturava com a confiança que começava a brotar. Eu não era a pessoa que tinha acobertado a dor, mas alguém que estava aprendendo que era forte a ponto de enfrentar a verdade. Ali, no meio da dor e da incerteza, havia um novo começo, um convite para reviver. Mas a vida é um espelho, e enquanto um ciclo estava se fechando, outro se abria rapidamente. Um dia, ao receber uma mensagem de Clara, tudo mudou novamente. Você precisa saber de algo importante sobre Alice. Não é só isso que está em jogo, disse a mensagem. Meu coração pulou. Um novo segredo. O que mais estava escondido? A curiosidade tomou conta de mim. Esse novo desafio poderia ser a chave para tudo. O ciclo de recuperação parecia estar apenas no começo, e eu estava prestes a mergulhar em um novo campo de batalha. A verdade logo se tornaria um quebra-cabeça a ser solucionado, e eu ficaria atenta. O que o destino me reservava? O medo começava a dominar novamente. Mas a ideia de descobrir era maior. Essa vez eu não estaria sozinha. A luta apenas começaria. Os dias seguintes foram uma montanha russa de emoções. Antes, a sensação de ter enfrentado Alice me deixara aliviada. Mas agora, eu senti um misto de solidão e ansiedade. Minha vida não seria a mesma, e a retomada de uma rotina normal parecia um desafio monumental. Fui ao trabalho com o coração pesado. As paredes do escritório pareciam apertadas, e cada risada soava distante. As pessoas ainda falavam sobre o que aconteceu. O calor dos olhares agora era um lembrete do que eu havia revelado. Algumas colegas me apoiaram, mas muitas pareciam hesitantes, sussurrando entre si enquanto eu passava. Por um momento, pensei em desistir. Mas então, me lembrei da coragem que tive naquele dia. Lembrei-me de que eu tinha que seguir em frente. Decidi que isso não ia me parar. Era a hora de reconectar com o que realmente me fazia feliz. Lembrei-me de um antigo sonho de abrir meu próprio negócio. Sempre tive paixão por culinária, e a ideia de empreender na área de confeitaria começou a crescer dentro de mim novamente, como uma chama que se reacendia. No final da semana, tomei coragem e busquei informações sobre como abrir uma pequena empresa de bolos e doces. Fui para a biblioteca da cidade, mergulhei em livros sobre empreendedorismo, finanças e marketing. Comecei a desenhar um plano, uma ideia que antes parecia distante. Não era apenas uma fuga, era uma nova esperança, uma chance de me reinventar. Os dias citou. Ela estava organizando um evento e precisava de alguém para cuidar das sobremesas. Quando ela perguntou se eu ainda fazia aqueles bolos de cenoura com cobertura de chocolate, meu coração se encheu de alegria. Em um piscar de olhos, parecia que minha oportunidade estava ali. Eu logo disse que sim. A primeira encomenda foi um marco. Preparei tudo com muito carinho, desde a seleção dos ingredientes até a decoração dos bolos. A mistura de farinha, açúcar e amor se tornou uma terapia para mim. No dia do evento, entreguei os bolos e fiquei em um canto, observando as pessoas experimentando minhas criações. A felicidade nos olhos delas era como um bálsamo. Senti um orgulho feroz de mim mesma. Depois daquela experiência, convidei outras amigas para fazer uma pequena prova em casa. Preparei um café recheado com uma variedade de doces, bolos e quitutes. Foi lá que percebi que aquilo não era apenas sobre comida. Era sobre reconexão, sobre criar laços com as pessoas que importavam na mim. No trabalho, mesmo que a tensão ainda estivesse no ar, decidi levar alguns bolinhos para compartilhar. O gesto pareceu acolher algumas colegas novamente. Uma delas se animou e veio conversar. Esses bolos estão incríveis.
ela disse com um sorriso. A conversa fluiu, e naquela tarde percebi que as pontes não estavam completamente queimadas. Havia esperança de reconexão. Mas mesmo com as pequenas conquistas, havia uma sombra que persistia. A lembrança do confronto com Alice ainda pairava em minha mente, e eu sabia que não havia fechado esse capítulo da minha vida. Por mais que quisesse que as coisas voltassem ao normal, não podia ignorar o fato de que ainda havia um vazio. Com o tempo, passei a participar de grupos locais de empreendedorismo feminino. Era uma rede cheia de mulheres incrivelmente inspiradoras, e ao ouvir suas histórias, comecei a sentir força. Conversas sobre desafios, superações e, principalmente, histórias de sucesso. Cada encontro era uma troca de experiências. Nós nos conectamos instantaneamente. Nossas conversas rapidamente evoluíram para vínculos mais profundos. Ana me falou sobre seus próprios desafios financeiros e como ela estava começando a montar uma boutique de roupas sustentáveis. Aquilo era contagiante. Decidimos nos apoiar mutuamente. O que antes sentia como um peso, agora estava se transformando em combustível. Uma manhã, depois de uma aula sobre branding que havíamos feito juntas, tive uma ideia. E se criássemos uma feira do empreendedorismo feminino? O espaço para mulheres mostrarem seus talentos e produtos. A proposta fez os olhos de Ana brilharem. Sim, isso é incrível. Imediatamente começamos a elaborar um plano. Escrevemos todas as ideias, conversamos com outras amigas empreendedoras e rapidamente uma ideia começou a ganhar forma. Fomos atrás de patrocínios, buscamos locais e entramos em contato com outras mulheres para as incentivar a expor seus projetos. Era surreal. Em pouco tempo, a ideia começou a criar vida. Enquanto arquitetava aquela feira, comecei a perceber algo maravilhoso acontecendo. Eu estava me cercando de mulheres que compartilhavam sonhos parecidos, com histórias de luta, assim como a minha. Isso me trouxe uma sensação de pertencimento, algo que havia sentido falta. A força vinha de cada uma de nós, e juntas éramos poderosas. Decidi que, além de promover as vendas, daríamos palestras motivacionais, algo que poderia inspirar outras mulheres a se levantarem também. A promoção da feira foi intensa. Criamos redes sociais, distribuímos panfletos, falamos com todo mundo. Cada mensagem de apoio, cada comentário encorajador, era como um lembrete de que eu estava no caminho certo. E então, finalmente, chegou o dia do evento. O coração disparando. Abri as portas para uma sala repleta de mulheres com sonhos e esperanças, mostrando a todos o que poderiam fazer. E quando vi o espaço se enchendo de risos, minha alma fluiu. O que tinha acontecido com Alice? Ela sabia sobre a feira? E se ela quisesse se vingar de algo? Essa inquietação me acompanhava. O medo de que os antigos fantasmas voltassem e pudessem me afetar de novo não me deixava em paz. Mas naquele momento, deixei essa preocupação de lado. Hoje estava rodeada de amor e apoio. Me sentia forte. Essa feira não era apenas um passo na direção certa. Era uma celebração da força que todas nós temos, e eu estava apenas começando. Mal sabia eu que os desafios ainda estavam por vir. Algo dentro de mim sabia que algum tipo de revelação aguardava à espreita, ansiosa para aparecer e colocar à prova tudo o que eu tinha construído. A vida é uma montanha russa, e eu estava prestes a descobrir quais dos meus medos e inseguranças ainda precisavam ser confrontados. Um novo capítulo estava se formando, e eu respirava fundo, pronta para a próxima rodada. Os meses passaram, e eu me vi em um lugar onde nunca imaginei estar. Olhando para trás, tudo parecia. Minha jornada não foi fácil. Tive que enfrentar muitas batalhas internas e externas, mas finalmente cheguei a um lugar de paz e realização. A feira que organizei com a Ana foi um sucesso. Desde aquele dia, nós estávamos sempre juntas, apoiando uma a outra em cada passo. Vimos não apenas nossas empresas se destacarem, mas também um verdadeiro movimento de solidariedade entre mulheres.
Tantas outras vieram compartilhar suas histórias, seus medos e suas vitórias. Eu nunca me senti tão inspirada e fortalecida. Muitas vezes, durante as noites de preparo para os eventos, eu olhava ao redor e via rostos que antes eram estranhos, agora tão familiares, tão importantes. A sensação de pertencimento me envolveu, como um cobertor quente em uma noite fria. E acreditem, o apoio que recebi foi incrível. A Ana e eu começamos a organizar encontros mensais, onde trocamos experiências e fortalecemos laços. Nos tornamos quase uma família. E claro, o mundo da confeitaria também começou a mudar. Era como se eu estivesse alimentando almas, não apenas barrigas. Agora, alguns meses depois, encontrei um espaço fixo para minha confeitaria. Ele não é só uma loja, é um lar, um lugar onde posso expressar minha criatividade. Cada bolo que eu faço carrega um pedaço de mim, uma história, uma nova oportunidade de recomeço. E o mais gratificante é ver que eu estou inspirando outras mulheres ao meu redor. Elas vêm e dizem que meu trabalho as motivou a seguir seus próprios sonhos. Ouvindo isso, o coração transborda de alegria. E eu não posso deixar de falar do meu relacionamento com Alice. Os meses afastadas dela foram um processo. Eu passava noites acordadas pensando no que tinha acontecido, em como as coisas mudaram tão rapidamente entre nós. Até que um dia, ela me procurou. No início, foi complicado, mas ao ouvir suas palavras, percebi que a vida nos dá oportunidades de perdão, de reconstrução. Alice estava diferente, mais madura. Ela explicou suas motivações e como, em uma conversa sincera, decidimos nos dar outra chance. Isso não significa que somos melhores amigas como antes, mas agora temos um respeito mútuo. E isso, para mim, já é um grande passo. A felicidade é um trabalho constante. Aprendi a valorizar cada momento, a incluir as pequenas vitórias no cotidiano. Minha casa agora se enche com o cheiro doce dos bolos, a música suave enquanto eu preparo cada receita. Cada dia é uma nova chance de ser eu mesma e de celebrar a vida da maneira que melhor sei fazer. Um novo ciclo de esperança despertou. Um dia desses, enquanto preparava um bolo de limão com um toque de lavanda, finalizei a receita e me peguei sorrindo. Olhei pela janela e vi o sorriso de um grupo de crianças brincando no parque em frente à loja. Foi naquele instante que uma lição muito importante me atingiu. Transformação pode ser dolorosa, mas a gratidão sempre traz à tona o que realmente importa. Podemos ser fortes, mesmo quando tudo parece desmoronar. Agora, levando isso, hoje sinto que finalmente tenho controle sobre a minha vida e meu destino. Olhando no espelho, vejo não apenas o meu reflexo, mas a mulher que eu sempre quis ser. E se você está aqui, lendo isso, lembre-se, a força não está apenas em momentos de luta, mas também nas pequenas vitórias do dia a dia. Minha história é um lembrete de que recomeços são possíveis em qualquer fase da vida. E uma das maiores verdades que aprendi é: a verdadeira coragem é ser fiel a si mesma e nunca desistir de buscar o que te faz feliz. A vida é feita de recomeços. Cada dia é uma nova chance de renascer. E agora, preciso que você também faça parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam esse conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você achou da minha história. Isso é importante para